Acho que estamos ao vivo. Ó, estamos ao vivo e a cores agora. Legal, muito bom dia a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só Tudo ver se jóia. todos estão vendo aqui. Só entrando aqui para ver se... Eu acho que estamos, né? Alguém pode mandar algum comentário, alguma coisa, só para certificar que a gente está ao vivo? Ah, maravilha. Então, vamos lá. Ah, agora sim, apareceu. Maravilha. Então, bom dia, boa tarde, né? Esse momento de transição entre a manhã e o período da tarde. Mas queria primeiro, antes de mais nada, agradecer a participação de vocês, da Felícia. Ah, o Décio está escutando. Maravilha, Décio. Então, queria... Primeiro, Neto, posso te chamar de Neto? Claro, fica à vontade. É o nome Então, que pegou no ambiente corporativo há muitos anos. Não emplacou nem Friso, nem Palmarino. maravilha. Então, Neto, eu queria agradecer a presença, Felícia também. E eu queria ter conhecido vocês há muitos anos atrás, porque eu já empreendi algumas vezes e o conflito societário, já tive vários tipos de conflitos societários, né? E realmente sempre foi um tema muito difícil. E mais recentemente, atuando como C-Level as a Service, uma das primeiras coisas que eu faço no diagnóstico da empresa é entender como é que estão as relações e a governança societária. E muitas vezes é tão desafiador pensar no negócio, na estratégia, é tão desafiador pensar, né, nas relações societárias nessas empresas. Então, ao longo, né, dos últimos anos, eu vi várias bombas explodirem ou serem desarmadas ou darem um baita problema para serem desarmadas. Eu acho que isso que é o grande objetivo aqui da nossa conversa, é entender quando essas bombas surgem, né, e como elas se desarmam. Então, vou puxar primeiro a Felícia. Felícia, queria que você se apresentasse e já trouxesse aí alguma introdução para o tema. Legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Bem-vindo, Neto. Um prazer dividir esse bate-papo aqui com vocês. Bom, sou advogada de formação, trabalhei como executiva há muitos anos no segmento de saúde. Atualmente sou advisor, sou mentora de startups, sou conselheira de administração, conselheira consultiva. Então, se eu puder contribuir aqui um pouco da minha experiência a partir do tema que foi proposto, eu acho que os sócios hoje subestimam a necessidade de conhecer o seu parceiro, o seu sócio, como se fosse, por analogia, uma situação de relacionamento, né? Amoroso, né? Namoro, casamento e tudo mais. Então, muitas vezes, essas associações de pessoas acontecem dentro de um contexto de empolgação, um contexto mais emocional, dentro de uma visão de projeto não tão aprofundada. E quando, de fato, você está inserido no dia a dia de uma organização, dentro dos seus desafios, sejam financeiros, sejam operacionais, sejam concorrenciais, a qualidade dessa relação e dessa escolha pode ser fator crítico de sucesso na superação de todos esses desafios ao longo do tempo. Então, eu acho que um aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira, e até porque no decorrer dela eu também fiz uma escolha por empreender, e ouvi muitos mentores dentro dessa trilha, que você tenha cuidado e que você escolha com cautela com quem é que você vai firmar uma sociedade, combinar o jogo direitinho, né? Pensando nesse relacionamento no curto, médio e longo prazo, a partir e principalmente de uma convergência de valores, né? Então, às vezes essas conversas são subestimadas no momento da aproximação, né, com intenção de fazer negócio junto, mas eu acho que elas são cruciais. Então, esse é um pouco do aprendizado que eu tive dentro desse tema, né? Bacana. Bom, Felícia, você fez uma analogia da sociedade com casamento. Eu já tive 3 divórcios societários ao longo do tempo, mas depois eu aprendi. Hoje eu tenho participação em 2 empresas
Mas foi um longo trajeto para entender o que seria realmente, né, um casamento para não levar ao divórcio. E queria, Neto, que você se apresentasse, né, você tem tido muita experiência, né, em mediação de conflito, então, por favor, se apresente. Legal. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Legal dividir também esse bate-papo com a Felícia. Eu sou advogado de formação, fui executivo muitos anos na área jurídica, evidentemente, e de alguns tempos para cá eu atuo como gestor jurídico as a service ou facilitador e mediador nesses diálogos conflituosos, nessas discussões que podem gerar, de alguma maneira, uma bomba maior, né? E o ponto que a Felícia trouxe, eu acho que a gente separa, principalmente nessa colocação que a Felícia trouxe, de relacionamento, né? Pensando um pouquinho, como você falou, Marcelo, nas startups, ela surge por diferentes formatos, mas normalmente por interesses comuns, amizade, relação, ou uma expectativa de investimento, e se agrupa para formar um negócio. E nesse ponto, eu acho que a Felícia colocou, e é um ponto interessante mesmo, porque normalmente o que acontece, né? Normalmente, essa bomba história quando tem ou uma quebra de relação por dinheiro, por comportamento, ou por objetivos ou estratégia, mas mais do que isso, quando eles se alinham, principalmente isso em startups, eu acho que falta uma análise entre os sócios de sentar previamente e entender alguns eixos que eu chamo de importantes, são os princípios, as expectativas e as entregas. O que eu quero dizer com isso, né? Quando princípios, é o que a Felícia comentou, né? Quais são os valores nossos de cada um, né? O que é ética para você? Como é que você conduz um negócio? Como é que você pensa em trazer familiares para dentro ou não? Isso é positivo, não é? De que formato? Qual a expectativa que cada um tem, né? A velocidade do retorno, a adesão ao negócio, a mudança de pivotagem, de repente, no meio do caminho, vamos mudar. Pode ser que alguns desses parceiros, sócios iniciais, não estejam alinhados nisso. É aí que a bomba surge. Ou mais ainda, quando eu falo em entrega, é aporte, trazer dinheiro de volta, colocar mais para frente alguma coisa, qual é o tempo que a pessoa vai dedicar a esse negócio, a responsabilidade de cada um. Esses são fatores que, nas empresas que estão em crescimento, é o que vai gerar o que você chama, Marcelo, de bomba. Não conversou antes e vai no afã do negócio. Então, esse é um ponto importante, que em algum momento precisa desse alinhamento. São poucos as startups que nascem já fazendo esse canvas, já fazendo essa análise, e sentam através de um terceiro ou entre eles, e vão discutir ponto a ponto, porque isso traz à luz muito do que cada um pensa e evita problemas futuros. Putz, eu sei que o Neto está precisando de dinheiro em um ano, ele não me falou isso. Eu sei que ele não topa mudar de negócio, ele acredita muito nesse, não dá para pivotar para outro. Ou ao contrário, né? Putz, já o cara está pensando em colocar o filho dele aqui, daqui a 6 meses, e não falou nada. Então, quando essas regras são claras, ajuda muito a puxar o freio e evitar estourar uma bomba. Isso quando eu falo em empresas menores, né? Mas dando uma introdução para você, Marcelo, é isso aí. Bacana. E aí acho que a primeira pergunta para vocês, né, para a gente tangibilizar, é entender quais são os 3 principais gatilhos, né, de conflito. Você já trouxe alguns, né? E hoje eu passo realmente muito tempo antes de montar uma sociedade nessa discussão, né, do desejo de cada um, da perspectiva, né, dos objetivos. Acho que é um tema muito importante. Mas na visão de vocês, quais são os 3 principais gatilhos de conflito? Eu acho que eu sigo na linha do que o Neto já trouxe, né? Eu acho que desalinhamento estratégico, uma situação de desafio financeiro, e talvez falta de transparência, eu acho, sabe? Quando você não tem uma rotina de compartilhamento estruturado de informação, ou quando você não traz para a mesa todo o seu contexto, né, de, como você falou, de expectativa, de valores, de planejamento de futuro. Eu acho que quando não existe esse ambiente seguro para, de fato, falar e ter conversas difíceis, né, então você acaba fazendo quase que um jogo paralelo, né, com o teu próprio sócio. Então, acho que, para mim, esses seriam os 3 principais gatilhos. Bacana.
Eu concordo com a Felícia. Eu acho que a vivência que eu tive, né, ele sempre, na maioria dos casos que eu contribuí para desembaraçar, para apaziguar, ou para formatar um acordo de cotistas, ou um acordo entre sócios, é dinheiro, é comportamento, como a Felícia falou, ou é uma expectativa de posicionamento, de conduta, de estratégia, de objetivo. Olha, para dizer sem medo de errar, talvez mais de 90% pegam nesses 3 eixos, não tem a menor dúvida, né? É o dinheiro, o comportamento e expectativas e objetivos. E como desarma isso, né? E como a gente, olhando para desarmar tudo isso, ou ele nasce lá atrás, quando a gente tem, como você mesmo falou, né, Marcelo? Agora que você está montando as suas sociedades, você se preocupa com isso. Mas poucos são aqueles que se preocupam com isso, de largada. E aí senta para conversar em um momento que o ambiente está ruim, azedo, né? Estremecido. E aí é difícil você alinhar algumas coisas. Umas são fáceis, mas outras são muito difíceis. Claro que quando você tem uma sociedade mais estruturada, o acordo de cotistas ajuda muito a manter isso alinhado. As regras claras de um acordo de cotistas, mas outras que podem aparecer por as peculiaridades do caso. Eu tenho alguns exemplos, se me permite só dar uma oxigenada aqui no nosso papo, né? Na pandemia, evidentemente, os escritórios ficaram todos vazios. E na relação entre sócios no escritório de advocacia estruturado, bom, não grande, mas que tinha os seus 25, 30 advogados, os 3 principais sócios acabavam indo para o escritório, né? Sozinhos. E um desses sócios, para encurtar, acabou levava nos fins de semana os seus pets, o gato e o cachorro. Essa história é incrível. E passado um tempo, o outro sócio ia, daqui a pouco, já era uma relação difícil. Depois comentamos um pouco isso, e aí aflorou com alergia, espirro, isso tudo veio à tona de uma tal forma que houve a necessidade de baixar a bola, sentarem, alinharem, realinharem, e reescreverem o seu acordo de cotistas, né, de sócios. E acredite ou não, em uma dessas condições do contrato estava colocado que cachorros, pets e crianças até 13 anos não podiam visitar o escritório nos finais de semana. Ponto. Porque se eu não posso levar meu pet, meu sócio também não pode levar o filho dele, que tem 7, 8 anos, e vai riscar, rabiscar, seja lá o que for. Então, são peculiaridades que às vezes incomodam e inflamam a relação. Ou seja, talvez seja a gota d'água, em alguns comportamentos, que ativa a bomba. Maravilha. Então, chegamos ao primeiro gatilho inesperado, né? São cães e cachorros, mas acho que isso é um ponto muito importante. E estou pensando como a pandemia realmente impactou muito a dinâmica de muitas empresas e de muitas relações societárias, né? Porque mudou toda a dinâmica de relação, de governança, de contato, comunicação, teve um impacto bem grande. E, Felícia, será que você tem algum case no estilo dos gatos e cachorros? Não tenho nesse estilo. Eu acho que o que eu já vivenciei foram divergências estratégicas, num contexto em que falar sobre estratégia era primordial, né, no sentido de expansão, no sentido de venda, de repente, de alguma filial, de alguma unidade, e havia um desalinhamento em relação a esses caminhos possíveis, né? E como é que a gente resolveu? Porque, assim, às vezes um assunto ou um entendimento divergente é a gota d'água, como o Neto disse, né? E traz à tona outros assuntos mal resolvidos do passado. Então, aquilo que, de repente, poderia ser uma mera discussão passa a ser, de fato, uma questão muito crítica que pode colocar em risco o próprio negócio, né? Então, acho que, tendo acontecido esse contexto de desalinhamento estratégico, né? Sob o ponto de vista de opções de caminhos possíveis de futuro, a gente utilizou muito informação com qualidade, né? Então, relatórios, pesquisas de mercado, muitas vezes apoiados por consultoria externa, que de fato apontavam riscos e oportunidades dentro daquelas opções. Então, era um terceiro
podendo contribuir para uma tomada de decisão. A gente também se apoiou em um mediador, e foi um mediador eleito dentro do contexto mesmo daquele grupo, então era uma pessoa que tinha o melhor trânsito dentro daquele ambiente e que conseguia fazer leituras de repente, entre linhas, né? Tem muitos não ditos também nesse contexto de convivência societária, então era alguém que conseguia fazer aproximação entre esses dois polos, e tentar, a partir dessas leituras, conduzir as oportunidades ou a tomada de decisão da melhor maneira. E muitas vezes também a gente contou com a ajuda dos próprios conselheiros, conselho consultivo, muitas vezes, um bom ponderador também na tomada de decisão. Então, acho que quando você tem a possibilidade de contar com um facilitador, seja ele um consultor, um terceiro de confiança, que muitas vezes pode ser um advogado, né? Pode ser um contador, dependendo do tamanho da empresa, pode ser um mentor, ou pode ser um conselho consultivo. Eu acho que você, como foi no nosso caso, né? A gente se apropriou muito de todas essas ferramentas. Eu acho que isso trouxe condição para que a melhor decisão fosse tomada naquela oportunidade. Então, assim, divergir para convergir ao final, né? Então, quando você consegue trazer a maturidade adequada para passar por esses intempéries todos, mas sempre com foco no negócio e na melhor decisão para o negócio, deixando de lado essas questões pessoais, mas que são presentes, são sempre presentes, né? Acho que a grande sabedoria está em conseguir separar o que é pessoal e o que é profissional naquele momento. Então, a vivência que eu tenho foi de ter utilizado desse tipo de ferramental para a condução de uma melhor decisão. Perfeito. E aí, Felícia... Desculpa, Marcelo. Não, vai lá, né? Fazer mais um gatilho, já que você estava passando os gatilhos aí, outro gatilho que eu acho que acontece na prática do dia a dia é a insegurança na relação entre eles, né? Entre os sócios, entre os pares. Por que eu digo isso? Porque a segurança, ela gera, né, como o que vem pela frente por insegurança de desejos diferentes, de forma estratégica, como a Felícia colocou, e a insegurança até mesmo na credibilidade e na transparência na relação entre os sócios, né? Outro caso peculiar, né, já que é para a gente aflorar um pouco aqui com coisas peculiares de insegurança do dia a dia, sócios com as mesmas retiradas, mas com desejos de seguirem aplicando de forma diferente as suas retiradas. E vai criando visibilidades diferentes na forma de patrimônio de cada um. Coisa simples. E aí isso aflora com a vida em casa, né? Pô, mas peraí, o teu sócio está com carro zero importado, você não está, mas ele ou ela, né, não enxerga que, peraí, mas nós usamos o dinheiro da retirada do banco para fazer outra coisa, e vice-versa. Poxa, outro comprou uma casa, você não comprou, e aí falta, e isso vai gerando, peraí, mas será que está havendo uma desconfiança de dinheiro? Será que estão retirando a mais do que eu não estou entendendo? E é incrível, e acontece isso efetivamente quando não tem alinhamento claro, né, no regramento claro ou na transparência clara, porque às vezes um apenas fica muito com o business, o outro fica com financeiro, que muitas vezes acontece isso na relação, né? Um toca para fora, outro toca para dentro, a gente sabe que isso acontece, e aí começa, peraí, e o calor do dia a dia, as pessoas vão tendo essa mistura da amizade, que começou lá atrás, da relação, e a prestação de contas, a relação, isso vai se esquecendo e gera insegurança na relação entre eles. Então, era só mais um gatilho que eu considero importante, que existe sim, de fato. Claro. Não, e quando eu falei no início que eu precisava ter conhecido vocês antes, o primeiro divórcio, rolaram pelo menos 3 gatilhos, foram a causa do que vocês conversaram aqui. Primeiro, um desalinhamento estratégico. Então, há exatos 20 anos atrás, eu até dei uma olhada agora no calendário, eu e meu sócio, nós estamos criando uma plataforma de reservas para pousadas. Legal. Num modelo de negócio parecido com o que seria o Booking.com hoje.
Só que há 20 anos atrás, você nunca começa pela tecnologia. Então, era um guia impresso com patrocínio, era uma central de reservas por telefone, as pousadas nem tinham direito, né, as páginas e a central. E o desalinhamento estratégico foi, eu queria ter ido para o online, desenvolver a tecnologia para fazer a reserva, mesmo sabendo que grande parte das pousadas ainda não tinham sites, mas era pavimentar o caminho para o futuro, e o meu sócio estava contente com o modelo de patrocínio, de guia impresso, né? Nós fazemos eventos, patrocínio da TAM na época, do Itaú, cervejaria, né? Então, a empresa, ela tinha um modelo, uma receita. Esse foi o primeiro. O segundo passou a ser um conflito entre a questão das retiradas, que você citou bem aqui, porque na época um dos sócios estava 100% dedicado, e no meu caso, eu continuava no mercado. Então, eu tinha uma receita, digamos assim, garantida. Né? Uhum. Isso foi criando, né, um ressentimento, apesar de que no início essa era a regra do jogo, né? O negócio deveria estar num determinado patamar para suportar T2. Ele tirava a Prolabore, eu não tirava nada, mas tinha essa questão do ressentimento, né? E o terceiro, né, que foi o final do divórcio, foi a questão da insegurança entre os sócios. Então, quem controlava o financeiro, quem controlava o comercial, as informações estavam surgindo, o quanto que essas informações elas eram reais ou não. Juntando esses três gatilhos, a bomba, buf, né, explodiu. E aí, Felícia, você trouxe uma coisa super importante também, que no momento, o ideal é você construir uma relação e uma governança que você não precise de uma intermediação. Mas tem momentos que a intermediação ela é necessária. Né? Queria que você, né, desenvolvesse mais um pouco quando é que você acha que é importante e qual que é a melhor forma, né, de trazer alguém para intermediar esse conflito antes que a bomba estoure. Então, acho que a intermediação ela é importante quando, de fato, você tem, talvez, um esgotamento de oportunidade de consenso, né? E aí você precisa, de fato, contar com outras pessoas, outras ferramentas para, de fato, entender esses panos de fundo, né? Esses senões que existem e que, às vezes, não são ditos, para que você tente, via mediação, mais um esforço para que a vontade das partes, de fato, se manifeste, ou talvez até uma arbitragem, ou mesmo uma judicialização, né? Uma situação em que você tem um terceiro substituindo esse consenso que não foi conseguido via amigável. Mas fazendo um raciocínio dentro do que você falou, né, de divergência estratégica no teu negócio, eu faço uma analogia também com a situação que eu vivi, como eu já mencionei aqui, em que as opções estratégicas eram diversas e havia ali uma resistência entre os sócios para a tomada de decisão. Muitas vezes, eu acho que a gente subestima isso também, a questão cultural de cada um. Né? Então, um tem mais apetite de risco, o outro tem menos. E às vezes, quando você está falando de estratégia, você não necessariamente está falando de risco, mas o risco é um elemento que afeta a tomada de decisão de forma inconsciente. Né? Então, às vezes, você não é um não para aquele caminho, é um receio de assumir um risco para além do que você está disposto, que você nem consegue conectar uma questão com a outra. E, às vezes, você trazer um facilitador, que é aquele que, de fato, entre quatro paredes, vai fazer as perguntas corretas, né? Vai tentar entender a fundo de onde vem essa resistência, vai permitir que você traga, de fato, todos os seus receios, né? É quem vai conseguir entender quais são esses gatilhos. Porque, às vezes, o problema não está no caminho estratégico, né? Tá em como ele foi apresentado, o quanto se falou de risco dentro daquele contexto, se foi deixado claro que esse risco está controlado, foi previsto, está controlado, tem ações de mitigação, e de repente que as oportunidades são até superiores a esses riscos, né? Então, acho que muitas vezes a gente simplifica um pouco o processo de tomada de decisão,
subestima esse aspecto cultural, que cada um tem o seu, né, sua característica, sua vivência, o que te trouxe até aqui, isso é muito único, e acho importante que você tenha essas ferramentas para, de fato, entender de onde surge a resistência, né? É uma questão individual de cada um, ou foi a proposta que foi mal desenhada, mal conversada, mal explanada. E o curioso é que, muitas vezes, os executivos fazem análise de risco, tem todo esse documento pronto, mas leva-se para a tomada de decisão só o resumo do resumo, né? Então, simplifica a informação, achando que isso vai acelerar a tomada de decisão, quando, na verdade, o detalhe precisaria estar ali disponível com a antecedência necessária para que o sócio pudesse, de fato, se convencer daquela escolha. Então, eu gosto muito dessa figura do facilitador, sabe? Formal ou informal, eu acho que ele faz diferença. Seria até legal, né? Digamos que alguém esteja, né, no momento de um conflito societário, que esteja assistindo a live ou que vai ver o vídeo depois, e aí surge a pergunta: bom, eu sinto que na minha empresa, eu e meus sócios, nós estamos com conflito societário, mas quais são os instrumentos ou canais aonde que eu vou buscar essa ajuda? E vocês têm tido muita experiência, né? Porque existem formatos e tipos de profissionais, tipos de ajuda. Se vocês pudessem comentar um pouco, né? Qual que seria o caminho para esses fundadores ou para esses empresários? Está no mudo, Neto. Está no mudo. Sorry. Existem muitas vezes algumas opções já pré-estabelecidas, né? Seja nos próprios documentos, nos próprios acordos de cotistas, mas na grande maioria não existe essa opção. Ela surge, essa bomba aparece, né? E em algum momento há essa percepção de que sempre de algum deles, fala assim, nós não estamos mais nos entendendo e não podemos esperar que a corda arrebente. E aí sim, aí tem as formas que é para elegerem juntos um mediador, escolher um nome único. Isso às vezes acontece quando os dois estão predestinados ou pré-alinhados nesse interesse. Aí são mediadores, você pode buscar a mediação através de um terceiro que você sequer desconheça ou por indicação de alguém. Essa é a primeira etapa. E pode seguir um rito formal de uma mediação. Diferente da arbitragem, a mediação pode ser interrompida a qualquer momento. Existe um compromisso, existe o selo e do mediador de mostrar toda a sua transparência, toda a sua isenção, e inicia-se esse processo, ou ele pode seguir através de um facilitador realmente desse diálogo, que vai usar as mesmas habilidades, os mesmos skills necessários numa mediação, e vai se comportar, muitas vezes, quando é um terceiro que não conhece, como a Letícia falou, que em algumas situações você usa o conselheiro, usa alguém interno, isso é muito positivo, mas em alguns momentos é preciso um terceiro aparecer na jogada, que as partes não conhecem, e um pode incitar e falar, peraí, vamos escolher alguém? Normalmente um traz o nome, né? Um traz, olha, eu acho que essa pessoa tem bom senso, tem formação, já faz isso, já consegue ver, e traz à tona isso. E aí começa um processo muito assim, como eu diria, muito calmo, de escuta ativa, né? Daquele que os dois vão se abrir. E aí, como a Letícia comentou também, né? Vai ter uma pauta objetiva e uma pauta subjetiva. E quem vem de fora com a cabeça sem influências, né? Ela pode ser indicada por um, mas não necessariamente ela vai advogar para esse um. E tem um disclaimer inicial muito claro nesse sentido, que o objetivo maior é o alinhamento dos dois. E aí vem a natureza do caso, a existência de outras situações ocultas ou tentativas anteriores que não deram certo e por que razão, uma tentativa de uma solução realizada que não ficou pelo meio do caminho, o impasse, o que está oculto. Então, tudo isso, um terceiro, como um passo importante, ele ajuda bastante nesse processo, ajuda realmente muito a dissolver isso. E vai fazer as perguntas certas, Marcelo. Ele vai fazer as perguntas que muitas vezes a solução não está entre um fulano quer A e o outro fulano quer C, então a resolução está no B. As perguntas certas, e o mais legal de tudo isso é quando as soluções aparecem não
conduzidas diretamente ou apresentadas pelo mediador. Quando aflora, através das perguntas, o A ou o C viram que, putz, tem uma solução diferente da solução B aqui. Apareceu na mesa um outro caminho que a gente pode se entender. Isso vale para a relação de sócios, vale a relação de fornecedores, enfim, vale a relação de diferentes situações. Então, eu acho que quem vive essa situação, se tem a oportunidade ainda de não deixar a bomba estourar, vale muito a pena. Porque é um investimento relativamente baixo vis-à-vis a vantagem. E só de você mostrar a outra parte que você quer fazer isso, porque você quer apostar ainda na permanência da sua sociedade, já é um passo importantíssimo que está sendo dado. Então, acho que esses são pontos legais. Olha, e tem aqui um comentário da Ana, né? Ela gostou muito da colocação, né? E sobre quanto esse terceiro ele é vital, né? Em alguns momentos de profundo estresse. Obrigado pela contribuição, Ana. E porque tem, realmente, quando você está muito envolvido, é difícil você conseguir construir uma solução, né? Porque já tem muita emoção, né? No meio do caminho. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, ela pode ser meio tricky, né? Mas para uma solução de conflito, qual é o tipo de acesso ou modelo que vocês recomendariam? Um escritório de advocacia tradicional? Um conselheiro / advisor independente, um jurídico as a service, que é um modelo diferente de um escritório de advocacia tradicional, ou algum coach, mentor, enfim, quando a gente fala de acesso, né? Então, quais seriam os melhores canais de acesso? Eu acho que depende da maturidade da empresa, depende da complexidade do litígio, se aquilo de fato representa um dano iminente ou não para o negócio, né? Então, se você tem tempo ou não para equacionar essa desavença. Então, acho que durante a minha carreira, também como diretora jurídica, eu usei muito a mediação. Então, eu gosto bastante da mediação, porque eu acho que ela é acessível, ela tem metodologia, eu acho que ela consegue trazer, como o Neto falou, todas as questões para frente, para fora, né? E consegue fazer com que surja dentro desses próprios indivíduos a vontade de conciliar. Mas eu também sou muito fã e acho que faz muito sentido você ter a figura de um conselheiro independente, porque seria aquela figura que, de fato, estaria ali oportunisticamente por conta daquela demanda, mas que já poderia, através do vínculo criado, criar um planejamento de futuro para que outras situações não se repetissem, né? Então, acho que é alguém que traz uma experiência, traz uma metodologia, traz conhecimento no tema de governança, que tem justamente esse viés, né, de proteção ao negócio, relacionamento entre partes. Então, eu acho que a contribuição do conselheiro é mais sofisticada, digamos assim, né, e talvez possa gerar mais frutos no médio e longo prazo. Ao passo que a mediação, ela funciona muito, é acessível, mas talvez ela seja mais pontual, sabe, na minha visão, para uma demanda muito específica. Eu acho que eu tenho preferência por esses dois caminhos. Bacana. Neto? Depende, assim, tudo depende, né? Depende um pouco da maturidade das pessoas que estão nesse momento, da companhia, porque muitas vezes a companhia não conta ainda com esse grau de governança tal, de conselho, e o conselheiro que eles imaginam é um terceiro de fora, que vai saber figurar como um papel de facilitador desse diálogo, dessa mediação, mas o que é assim, muito importante é a vontade, o interesse de buscar alguém. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Este é o primeiro ponto. E vai depender muito, porque eu já fui acionado por escritório de advocacia, apesar de eu ser advogado, apesar de eu ter formação, de trabalhar, porque já falaram, Neto, eu não me entendo com o advogado do outro lado, e meu cliente pediu, por favor, para ajudar um jeito de resolver, porque o litígio está caminhando de uma tal forma que a sentença talvez não agrade nenhum nem outro. Então é um momento mais delicado, porque você entra no momento de litígio, e nesse papel, os escritórios, os advogados não conseguem mais atuar
como um facilitador, porque eles já estão envolvidos no problema, né? Então, dependendo do momento que você chama o escritório de advocacia para uma tal posição, tem que ter um afinamento muito bom entre as partes, que você está chamando alguém para ajudar a resolver e não para advogar por você. Então, acho que essa é uma diferença em determinadas situações entre o escritório de advocacia que entra em campo, um gestor as a service que entra em campo versus um mediador, um facilitador. Dependendo da situação, a escolha tem que ser mais assertiva para o caminho, porque você pode estar fazendo o teu melhor, mas, putz, o cara chamou do outro lado no escritório de advocacia, o cara quer briga, ele vai ler dessa forma. Então, não, peraí, vamos escolher o doutor do escritório de advocacia tal, nós dois juntos, porque eu acho que ele nos conhece e pode ajudar. Bom, aí ele entra com um papel diferente. Ele vai entrar com o papel de um facilitador, muito embora ele tenha o cartão de visita do seu escritório de advocacia, mas ele entra com esse outro papel. Quando é só um escolhe e nomeia alguém, né, e não tendo a estrutura que a Letícia comentou, evidentemente um facilitador ajuda bastante nesse processo para trazer um pouco mais de isenção, de transparência, de apoio, porque o facilitador, no momento que ele conversa com um, aquele outro que foi indicado, né, é fácil, mas quando ele vai conversar com outro que, pô, você chegou aqui, você está advogando para o meu sócio, para o meu... Não, vamos conversar. Aí ele percebe que o facilitador está lá e não é um advogado visando o interesse de um dos lados, e sim o interesse comum. Então, vai depender, Marcelo, um pouco da situação. As partes são válidas, todas elas são importantes, mas o cenário vai mostrar o caminho, porque tem hora que não adianta facilitar nada, a discussão está numa tal forma que vai para juízo mesmo, né? Ou claro, uma arbitragem, porque já tem até foro definido isso, né, nos contratos pactuados. Claro. E aí tem uma dimensão que você trouxe, que não necessariamente o melhor mediador, ele é aquele que você já tem uma relação de confiança, ou que você conhece, muito pelo contrário, às vezes buscar uma pessoa mais neutra, independente, é melhor. E vou dizer para você, sabe por quê? Porque a escuta dele está mais ativa e está mais limpa. Ela vai perceber, ao conversar com você e ao conversar com a Felícia, imaginando que vocês dois são só, a escuta dele está mais limpa e você vai ter mais predisposição para falar tudo que você... Porque eu não sei de nada, né? Para o bem ou para o mal, mesmo que você conte história exagerada ou não, e a Felícia faça a mesma coisa, usando vocês dois como exemplo, isso facilita demais a percepção. Peraí, agora eu estou entendendo. Então, encoraja as falas e vem para o discurso presente, o discurso oculto, né? Aquele que está em cima da mesa e o que está embaixo da mesa, que muitas vezes as soluções aparecem por problemas que estavam embaixo da mesa. Bacana. E aí, Neto, você acabou... A Ana fez uma pergunta, que era sobre essa questão de ser parcial ou não, e você já respondeu. Então, Ana, fica à vontade, se você quiser lançar outra pergunta aqui, tem direito à resposta também. E eu estava pensando que a gente viu muito do aspecto, né, de conflito societário quando são sócios fundadores, né? Então, desde o início do setup da empresa, quais são os acordos. Mas hoje em dia existem dois modelos também muito comuns. Mais para startups, que é você vai dando participação societária para algumas pessoas, né, da sua equipe. Isso faz parte do modelo de muitas startups. E a segunda é quando tem uma empresa tradicional que já está rodando há bastante tempo, quando o fundador da empresa vê que não tem, né, não tem um plano de sucessão, muitas vezes ele começa a transferir, né, equity ou participação da empresa para a equipe, né, para os diretores, para funcionários. E as bombas, ou como fazer para não ter bomba nesse processo, que não, é um processo um pouco diferente, né? Porque não é dos fundadores, é uma perspectiva e uma visão diferente de quem está entrando depois na sociedade. Como é que isso acontece? Acho super positivo isso, mas o fato de fazer isso tem que estar, já é algo num processo evolutivo da empresa, né? É um segundo momento ou terceiro que a empresa está, mas tem que vir junto por regras, né? Tem que ou ter muito claro esse acordo de cotistas, muito claras concessões, fazer uma leitura prévia exatamente daqueles que estão recebendo o equity, qual é a característica disso a médio e longo prazo, porque se essa regra de entrada é positiva, todo mundo se entusiasma com isso.
E cada um vai ler de uma forma esse equity que ele recebeu por bonificação e participação. Se essa regra não está clara, eu estou gatilhando a bomba, que pode ser uma pequena para um, uma maior para outro. Então, essa iniciativa é positiva, mas ela tem que vir acoplada por esse regramento, seja ele nesse acordo de cotistas, nas regras de entrada, não só as coisas mais básicas de quando eu entro, quando eu saio, quando eu posso desfazer das minhas ações, quando eu posso vender, etc., mas até as imposições de ideias, né? Porque às vezes a pessoa recebe 1% e se intitula com o desejo e a dor de dono, mas não necessariamente ele tem o poder e o mando de dono efetivo. E não se conforma com isso. Então, a bola tem que chegar baixa desde o início. Esse é um exemplo. Bacana. Aí, nesse contexto, eu acho que a comunicação é crucial, né? Então, você estabelecer claramente papéis e responsabilidades, rotinas, instâncias para tomada de decisão, prestação de contas. Então, se você está trazendo mais pessoas para o jogo, é recomendável que você previna a falta de informação, o desalinhamento, o desentendimento, porque são mais convergências a serem feitas, né? Então, são mais pessoas que precisam convergir dentro de alguns assuntos. Então, tem esse desafio dessa multidisciplina. Então, hoje eu estou perdendo as palavras. São muitas pessoas, né? Dentro de um novo contexto, dentro desse novo arranjo. Então, acho que se você consegue estabelecer essas rotinas, e esses processos, esses documentos, e trabalhar fortemente a comunicação, você subsiste da melhor maneira. Bacana. E Felícia, você tem também um case, você trabalhou num grande hospital, né? Você cuidava de toda a parte, né, jurídica, de governança, e, se não me engano, era uma associação, correto? Sim. E no caso de associações, né, que tem, se não me engano, eles também têm existe um envolvimento, né, do estatuto e da estratégia. Traz um pouco a tua experiência de como é que funciona numa associação. Sim, era bastante desafiador, mas nós tínhamos regramentos estabelecidos, né? Então, já havia um estatuto, um conselho, as rotinas todas, as assembleias previstas, a prestação de conta, a gente também já era bastante profissionalizado, tínhamos CEO, tínhamos CFO, então os reportes ao conselho aconteciam mensalmente, tínhamos comitê, conselho fiscal. Então, o desafio nesse contexto era mais perenidade da organização, né? Porque os associados no passado eram mais de 7 mil associados, mas o título de associação não era vitalício, quer dizer, não passava, né, de pai para filho. Para ser conselheiro tinha que ser associado necessariamente, e não se vendia mais esse título, né? Então, o que acontecia era que os potenciais futuros conselheiros estavam morrendo, né? Assim, numa visão de longo prazo. E o desafio naquele momento era trabalhar a reconfiguração desse conselho, permitindo novos associados dentro de um outro contexto de associação e permitindo a entrada também de conselheiros independentes, o que, do ponto de vista de maturidade e governança, também era o que era necessário naquele momento, né? Então, acho que lições aprendidas nesse processo é que tem que respeitar o tempo de cada organização, a cultura de cada organização, nada do que é feito por uma questão de timing necessariamente será bem feito, né? Então, você tem que ir trabalhando educação, aculturamento, comunicação, transparência. Então, todo esse processo nosso de revisão de estatuto, a gente fez criando os ambientes e as sessões, acho que fizemos mais de 30 sessões de esclarecimento com esses associados todos, com esses 3.500 associados, né? Então, recebendo, éramos eu, um escritório terceiro, e alguns conselheiros e alguns executivos, que acolhíamos esse grupo de associados para que todas as dúvidas em relação às mudanças estatutárias fossem tiradas
e para que o contexto também das novas votações fossem esclarecidos, né? Para que no momento do voto ninguém tivesse dúvida. Então, acho que isso foi um aprendizado de que tem que ser acolhedor, tem que ser transparente, tem que ser democrático, muito bem conversado, e foi sucesso. Demorou 2 anos para que o estatuto fosse atualizado, mas foi um processo de muito sucesso, exitoso. Bom, então, se você que está escutando a gente tem alguma taquicardia em fazer uma gestão de conflito com 3 sócios, imagine com 3.500 associados, né? Então, é possível. Né? O que você falou, com os rituais, a comunicação, mas é possível. Sim, é possível. O Marcelo, eu estava pensando aqui, né? Assim como você fala, as pessoas ouvindo, né? E qual é o momento, né? Que os sócios, os parceiros devem agir e para que evite que a bomba estoure, né? Você fez, acho que até rodou uma pergunta nesse sentido, mas a gente acabou. E olha, é isso daí. Eu vou ser assim. No dia a dia, muitas vezes as pessoas acham que quando os sócios estão brigando ou discutindo com frequência. E eu vou dizer a você que isso pode ser, porque às vezes, mas desde que essas brigas sejam respeituosas e delas saiam frutos positivos, ela é válida, ela é importante para o negócio. Né? Agora, o mais crucial é quando os sócios estão se evitando de levar as discussões. Eu não vou para lá porque eu vou ter que discutir com fulano e eu não quero. Putz, eu sei que ele vai chegar hoje cedo, então é melhor eu arrumar um compromisso de manhã e vou para a tarde. Eu acho que nesse momento, quando mais do que as brigas, né, as discussões, desde que sejam saudáveis, quando eles estão se evitando em determinados temas ou pontos de extrema importância, porque eles já sabem que isso pode gerar um baita de um estresse, esse é mais uma razão para buscar ajuda, buscar apoio, porque antes que isso estoure, porque em algum momento só está retardando, mas ele chega, né? E aí eu acho que é fundamental, essa é uma das razões e do momento para se buscar um apoio, seja na mediação, rever o seu contrato se tem alguma regra, chamá-lo para uma facilitação, alguém que ajude nisso, porque a bomba chega. Não, muito bom ponto, né? Os conflitos, na verdade, eles surgem quando as partes deixam de comunicar. Vem a comunicação, deixam de falar. Deixam de falar, e esse é um bom ponto. Acho que isso também reforça, né, o que a Felícia trouxe, de que existem certos temas que precisam ser conversados, mesmo que sejam temas difíceis, tem que ter uma pauta, uma agenda, momentos, rituais, em que os sócios estão falando abertamente, né, de todas as questões. E eu vejo isso, que tem muito tema que ele é evitado, e esse é o que eu acho que é um grande valor de conselhos consultivos, que é quando eles conseguem colocar uma pauta, uma discussão, uma agenda, para realmente criar um fórum, né, um momento seguro, para que as pessoas possam conversar e debater. Né? Acho que esse é uma forma de desarmar a bomba, né? Não esperar que chegue no conflito, mas é criar esse espaço de conversa e interação. Se eu puder acrescentar, eu acho que tem um risco da posição hierárquica do profissional, no geral, quando ele ocupa uma posição muito estratégica, e aí a gente está falando da posição de dono, de sócio, mesmo alto executivo, né, C-level, a gente tende a entrar numa zona de conforto de que a gente já está preparado para aquele desafio, tudo que fizemos funcionou até agora, eu tenho a fórmula do sucesso, posso me acomodar do ponto de vista de desenvolvimento e me dedicar à estratégia, então somente aos desafios do negócio. Eu acho que isso é um risco, e se puder ser endereçado também pelos sócios, eu acho que pode evitar muito do que a gente está dizendo aqui, do ponto de vista de colocar o negócio em risco, né? Então, hoje existem N soluções direcionadas para desenvolvimento humano, então tem mentoria, tem coaching, tem cursos profissionalizantes dentro de assuntos específicos, né, mais técnicos,
Tem grupos de networking super organizados também, que trazem muitas desses dilemas para a mesa. Então, eu acho que se abrir um pouco para a necessidade de desenvolvimento contínuo, de aprendizado a partir desses novos desafios, dentro dessa nova arena política, né, que é a arena política do dono, eu acho que é super recomendado, né, para que a gente nunca perca de vista o fato de que, tanto quanto as organizações se transformam, nós também nos transformamos ao longo da vida, né? Então, mesmo a questão de priorização, até valores, de repente pode sofrer algum tipo de nova contextualização. E se você partir da premissa que o teu colega, que é teu sócio, também está passando por isso, você se preocupar com os teus skills, com os seus soft skills, eu acho que também é super relevante. E tem muitas empresas que já estão dedicando esse tipo, já estão priorizando esse tipo de aporte, né? Que não é pensar só na tua liderança, só nos teus executivos, programa de desenvolvimento de líderes e tudo mais. Eles estão fazendo, sim, a avaliação de conselho ou de sócios, né? Do time, do grupo que toma a decisão. Está fazendo já a avaliação, está fazendo oferta de trilhas de desenvolvimento, tem mentorias hoje, tem coachings disponíveis, especializados nisso, então acho super recomendado que esse tipo de ajuda ou ferramenta esteja no radar do dono também, como uma forma de melhor sustentabilidade aí do negócio. E esse ponto é muito legal. E adicionando também, muitas vezes, de tempos em tempos, rever os acordos. Porque muitas vezes a coisa está caminhando bem, a empresa está bem, as coisas estão andando, e tem um acordo de cotistas, um acordo de sócios, seja lá o que for, que regrava a regra do jogo em algum momento. A companhia foi mudando, e quando a companhia está mudando e a receita está entrando, não olham para nada, né? E algumas das regras lá já foram até repactuadas verbalmente entre eles. E a hora que isso, e o cenário muda, a atmosfera muda, o ambiente muda, e aí vão visitar e revisitar algo que está parte escrito, parte falado, parte no comportamento. Então, quando é positivo também, de tempos em tempos, pararem para rever isso. E certamente sempre há algum ajuste fino ou uma atualização a fazer, evitando que as bombas também sejam armadas, né? Antecipando problemas. Esse é um ponto também importante na relação dos sócios. Bacana. Tem mais alguma bomba a ser desarmada? Vocês acreditam? Sim. Passamos por vários pontos, né? Pode ser que alguém ilustre, comente alguma coisa aqui, mas a comunicação sempre é um ponto que chama atenção na relação entre sócios, sempre. Esse é um ponto crucial que gera tudo. Comportamento, comunicação, e tem seus derivados, né? Interessante. E vocês querem dividir algum caso ou case de vocês? Olha... Ou só eu vou falar dos meus divórcios empresariais? Os cases emblemáticos, assim, pitorescos, né? Citei 2 aqui, e não posso dar muitos detalhes, evidentemente, claro, né? Mas o que passa, deixa eu resgatar um outro case que passa também interessante, é quando os sócios, e falando ainda de sócios, na relação de sócios de negócio, quando os sócios têm negócios paralelos. Então, e vai a mesma regra, né? Eu tenho o meu negócio com você, as coisas vão bem, de tal forma que eu me entusiasmo para ir para outro negócio. Como investidor, colocando inicialmente o dinheiro, mas como eu sou empreendedor, daqui a pouco eu estou olhando muito para lá, porque afinal eu coloquei dinheiro lá, e essa relação de ciumeira, ou de... A palavra talvez seja errada, não ciumeira, mas de preocupação do outro sócio com o negócio existente. E, de novo, isso gera confusão, né? Em algum momento, e eu já vivi isso, esse é apenas um outro pequeno exemplo, de que, peraí, fulano está muito ausente da companhia, mas ele vem aqui
3 vezes por semana, mas ele fica no computador, ele fica no telefone, eu escuto falando do outro problema. Então, como é que você vai destrinchar isso? Isso é uma pequena bomba que pode acontecer e ela precisa ser desarmada logo, com as regras e com a comunicação, com as regras de convivência, com os acertos, né? Lá atrás, se fosse feito, né, aquele alinhamento, em quanto tempo, eu preciso de retorno, como vai ser, quem trabalha mais, quem trabalha menos, tal. Se tivesse falado, puxa, você pode participar de outro negócio, quais as condições que você pode participar de outro negócio que não seja concorrente, etc. Ah, nessas condições, tempo dedicado. É muito difícil prever coisas de largada do futuro. Mas, às vezes, quando o futuro chega e as possibilidades afloram, alguém tem que puxar o freio e falar, vamos nos reorganizar. E isso aconteceu e foi muito rápido essa reorganização, mas surgiu do nada. De um investimento, o investidor virou quase que o gestor do outro negócio. Isso gerou uma coisa muito, muito ruim na relação dos sócios de muito tempo de convivência. Sim. Tem que desarmar a bomba. E eu entendo bem isso, essa é uma preocupação que eu sempre tive quando eu montei minha segunda sociedade, porque eu tinha a primeira. Talvez não tenha sido um grande conflito até hoje, porque o meu sócio também tem outras atividades, né? Então, hoje a gente é muito mais uma gestão de portfólio, mas tem momentos que eu sinto, né? Que um está mais, o outro está menos, por questões de sazonalidade do outro negócio. E é uma coisa que tem que ser muito conversada mesmo para não virar, né? Nem biribinha. Não pode nem virar bomba e não pode virar biribinha também. É isso mesmo, a biribinha. Porque a regra desde o início foi: temos outras atividades também, né? Então, um tema super, super importante. E eu me lembrei de um segundo caso, que é um dos divórcios societários que eu tive, era porque o momento de vida de cada um dos três era muito diferente. Um teve questões familiares, outro com questões de saúde, e isso desbalanceou a forma até como os três eram complementares, né? E que levou ao fechamento da empresa depois até. Né? Então, houve um desequilíbrio por N variáveis incontroláveis que afetou, e, enfim, né? Então, como também surgiu o inesperado no meio do caminho. É isso mesmo. Acontece. Maravilha. Bom, Feliz? Exemplos claros. Não, acho que eu ia fazer um comentário adicionando a dinâmica das empresas familiares, né? Para esse contexto também de bomba. Porque, diferente dos outros exemplos que a gente trouxe, em que você escolhe o sócio, tem esse tempo de reflexão, convergência de valor, quando a empresa é familiar, meio que você já parte da premissa que essa escolha foi muito bem feita, né? É teu pai, é teu irmão, é teu filho dentro desse contexto de sociedade. Então, e não significa que seja pacífica e que não tenha seus dilemas e que não haja problema, muito... Também por conta do que você comentou aqui, né? Os momentos de cada um vão se transformando ao longo da vida e pode ser que aquelas opções dentro de um contexto de sucessão não estejam dispostas a assumir o negócio familiar, né? Então, quanto também de conflito não pode ser gerado e, se tomadas as devidas cautelas, evitado, caso você se prepare para esse tipo de conversa, para esse tipo de discussão, para esse tipo de planejamento, e a governança corporativa tem muitas ferramentas para apoiar esse tipo de empresa, né, na estruturação dos seus primeiros comitês, no seu conselho, né, papéis e responsabilidades, no planejamento sucessório. Então, hoje tem muitas ferramentas disponíveis para que este tipo de harmonia familiar seja preservada, né, que se preserve o legado dessas empresas, garantindo, ainda que de maneira diversa da que foi idealmente pensada, esse plano sucessório e esse sucesso a médio e longo prazo. Então, acho que é uma bombinha aí com risco também de explosão, se não for devidamente acolhida e cuidada e priorizada. Bacana. E as regras, né, Felícia? Então, o IBGC até tem um caderno de governança de empresas familiares que dá várias dicas, várias orientações como um início de crescimento de governança. Bem, bom ponto. Exatamente. Maravilha. Bom, nós estamos chegando, então, na parte final da roda de conversa, que foi muito, muito rica,
e muito bacana poder trazer, né, esse tema e discutir, conversar com vocês. Né? Vocês têm muita experiência, também viveram muitos causos e cases. E eu saio, né, o que eu saio dessa conversa? Do ponto de partida, né, que o acordo societário é extremamente importante, é melhor ter um acordo que no começo assuste, né, pelo tamanho de nuances do acordo, do que para frente tem alguma surpresa. Essa questão da comunicação, dos rituais, do processo, né, que é um processo de governança, de não esperar, quando estiver muito silencioso, né, os assuntos estão sendo evitados. Melhor, então, já é o momento de acionar, né, um canal de mediação, e que existem formas de mediação, vai depender muito do modelo de negócio. Mas o que eu acho que também é muito importante é saber que existem profissionais no mercado que têm esse conhecimento, têm essa expertise e que podem ajudar muitos empresários e sócios. Ninguém está sozinho, né? Show para solidão empresarial. Então, muito bacana. Aprendi bastante hoje e queria agradecer o tempo de vocês e de compartilharem as experiências. Legal, obrigada. Muito Agradeço obrigado. também. Foi ótimo compartilhar, ver casos e o apoio aí das pessoas que nos assistiram. Muito obrigado. Maravilha. E para o pessoal que está... Obrigado. E para o pessoal que está escutando a gente, depois a gente vai subir no nosso canal no YouTube. E é um prazer ter vocês na próxima roda de conversa. Só acompanhar aqui no LinkedIn que a gente anuncia o próximo tema. Um grande abraço. Legal. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Terminou? Agora terminou.